vamos começar, né, o resumo da aula 4, né, que é a linguagem literária. Lembra que no início do ano, né, que a gente começou a estudar os vários tipos de linguagem, agora a gente vai focar na linguagem literária e também na linguagem não literária, para a gente saber comparar as duas. Diferença entre linguagem e linguagem literária. O que é linguagem? Linguagem é a expressão do pensamento por meio da palavra, qualquer meio de exprimir o que se sente ou o que se pensa. É um conjunto de sinais, visuais ou fonéticos, através dos quais se estabelece a comunicação. Ou seja, qualquer comunicação que seja, é um tipo de linguagem. Aqui lembra que eu falei para vocês da linguagem do trânsito, a linguagem dos sinais, né? Tudo é tipo de linguagem, tá certo? Gesto é uma linguagem. Mas e o que é linguagem literária? A linguagem literária é caracterizada por múltiplos significados que uma palavra pode assumir em um texto, ou seja, é uma linguagem praticamente conotativa, que ela vai ter vários significados. A gente vai ler muitas vezes utilizando um sentido diferente daquele que lhe é comum. Exemplo, no romance, no conto, no poema, na crônica e novela, a gente vai estar recheada de linguagem literária, que ela vai ter várias nuances de várias interpretações. E o que é literatura? Literatura é arte verbal, isto é, seu meio de expressão é a palavra, mas o uso da palavra não é privilégio do escritor, pois ela serve como forma de expressão para todas as pessoas, né? Então a literatura é a expressão da palavra, né? Então a gente vê aí os Sertões, né? Marília de Dirceu, várias obras da literatura brasileira. A palavra literária é a matéria básica da literatura, feita com as mais diversas finalidades: entreter, emocionar, expressar sentimentos, criar mundos imaginários, denunciar problemas sociais e tudo mais. Então tudo isso a gente encontra na linguagem literária, tá certo? A literatura é uma forma de arte, né? Por quê? Porque ela recria aspectos do mundo real e mundo imaginário, né? Ela vai trazer uma história e você, poxa, isso aconteceu parecido com a vizinha minha, mas na realidade é um autor que está criando tudo aquilo imaginário, mas dentro de uma concepção das coisas que acontecem no dia a dia. Mas é uma criação, por isso que é chamada de arte, tá certo? Bora ver só isso aqui. Vamos ver um trecho da canção Travessia de Milton Nascimento. Quando você foi embora, fez-se noite o meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. Estou só e não resisto, muito tenho para falar. Vê só que bonito, né? Então, vem você pode observar que a palavra noite, o que quis dizer o poeta escrevê-la, né? Então, o que é que o poeta diz? Porque ele diz assim, quando você foi embora, fez-se noite o meu viver, ou seja, ficou escuro, ficou, né, aquela coisa muito triste, né, muito angustiado, porque a pessoa foi embora. Então ele comparou essa tristeza com a noite, tá certo? Vamos ver outra parte aqui que é bem interessante, né? Característica da linguagem literária é o predomínio da conotação, ou seja, as palavras vão ter vários significados na linguagem literária, tá, gente? Que é aquela linguagem conotativa, como a gente estudou, que tem vários significados, tá certo? Eu queria ver essa coisa assim, esse exemplo assim, ó, quando se dispensa essa conjunção comparativa, optando por uma substituição de uma palavra por outra. A partir da relação de similaridade, temos uma metáfora. Palavras não matam nem provocam inverno atômico. E na voz do poeta, abelhas na colmeia podem até conter uma ideia. Então as palavras não matam. Primeiro que palavra não é uma pessoa para matar. Então está personificando em pessoa a palavra, tá certo? Então é justamente o sentido conotativo, né? A palavra abelha não foi empregada aleatoriamente, mas definida por uma série de semelhanças que podemos perceber entre as palavras de uma poesia e as abelhas de uma colmeia, que elas são tudo juntas, tudo meio fazendo a colmeia, as palavras se juntam e terminam compondo o texto, né? A textualidade, tá certo? As relações de contiguidade modernamente resultam numa figura de palavra, a metonímia, que é tocar parte pelo todo, como eu falei. Lembra que eu falei? Né? O rei do futebol estava ontem no Rio de Janeiro, ou seja, Pelé estava ontem no Rio de Janeiro. Então vai ter isso muito, metonímia, figuras de linguagem, na linguagem literária, tá certo? Outra coisa que eu queria falar da liberdade
que o autor tem quando ele está escrevendo uma linguagem literária. Às vezes ele faz a pontuação de acordo com a gramática, às vezes ele tira a pontuação. E mesmo assim ainda continua correto, porque o autor tem liberdade quando se trata de figuras de linguagem literária, tá certo? A não literária é diferente, tá certo? Então, eu queria assim, só para lembrar vocês, tá certo? Essa atividade, que leitura você faz do substantivo nós, neste verso da canção, se eu quiser falar com Deus, de Gilberto Gil. Ele diz o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que contar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios. Então, o que a gente pode perceber? Que essa palavra nós, ela não está no seu sentido real. Ela está de folgar os sapatos, ela está assim, mas já dos desejos, dos receios, é aquele nó da garganta que a gente tem quando a gente tem desejo de fazer uma coisa e não faz, e não acontece, não dá certo, dá um nó na garganta, aquela vontade de chorar. Então está nesse sentido. Você vê que essa palavra nós, ela vai ter vários significados dentro dessa canção de Gilberto Gil, tá bom? Só para finalizar, tá certo? Eu queria dizer a vocês que a linguagem literária ela é recheada de conotação, que as palavras vão ter vários e vários sentidos, vários significados. Mas a linguagem não literária, e aí a linguagem de entrevista, de receita de remédio, né, de um texto de redação que a gente faz, essa é a linguagem não literária, porque ela tem que ser uma linguagem direta, entendeu? É objetiva, que é a linguagem não literária. Já a linguagem literária, ela é conotativa, ela é cheia de significado. E a linguagem não literária, ela é denotativa, tá certo, galera? Não esquece disso. Então, eu acho que eu esclareci muito vocês, espero que vocês tenham compreendido. Logo, logo vou estar lançando essas aulas, mini aulas, né, no YouTube, para que vocês não puderem abrir no celular, poder assistir no YouTube. Estou morrendo de saudade de vocês. Estou doido que tudo isso passe para a gente estar na sala de aula, eu brigando com vocês brigando comigo, a gente tem naquelas aulas bem divertidas que a gente sempre tem, tá bom? Um beijo no coração e para a semana, mais atividade. Por enquanto ficou essas aulas nessa semana, não tem atividade nenhuma. Beijo!